Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 4 sobre processo de troca de substâncias. Especificamente vamos trabalhar hoje sobre osmose. Antes de iniciarmos a nossa aula 4, eu gostaria de relembrar alguns conceitos importantes da aula 3. Sobre as trocas de substâncias na célula, podemos agrupar em 3 categorias básicas, como vamos ver a seguir. Temos o processo passivo. Esses processos ocorrem sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração, onde podemos destacar a osmose e difusão facilitada. Os processos ativos, que ocorrem com um gasto de energia e contra um gradiente de concentração. A bomba de sódio e potássio são exemplos de processos ativos. E os processos mediados por vesículas ocorrem quando vesículas são utilizadas para a entrada de partículas ou organismos na célula ou para a eliminação de substâncias da célula. Como exemplo, podemos dar a endocitose, quando há entrada de substâncias por vesícula, ou exocitose, quando a vesícula expulsa a substância de dentro da célula. Agora sim, vamos iniciar nossa aula 4, ainda sobre o tema processo de troca de substâncias, osmose. A osmose é um caso particular de difusão através de membranas semipermeáveis, onde há passagem apenas de solvente da solução menos concentrada, com o maior número de moléculas de água, para a mais concentrada, com o menor número de moléculas de água livres, sem gasto de energia, ou ATP. Lembrando que essa sigla, que é a adenosina trifosfato, representa a nossa moléculazinha de energia. Aqui nós temos uma representação nessa imagem de um tubo no formato de U, contendo uma solução formada pela água, como solvente, e pelo soluto, que são essas partículas em azul. Nessa mesma representação, neste tubo, tem uma linha tracejada, que irá dividir em dois ambientes, A e B. Solução A, hipo, contendo uma grande quantidade de água e um pouco soluto, e no ambiente B, hiper, com uma grande quantidade de soluto e a mesma quantidade de água, formando assim uma solução hipotônica em A e uma solução hipertônica em B. Com o tempo, pelo processo de osmose, o que nós teremos? O deslocamento, como vimos no conceito anterior, do solvente, da água, em deslocamento de uma região hipo, ou seja, com baixa concentração de soluto, para uma região hiper, com alta concentração de soluto. Com o tempo, ao deslocamento do solvente da região A para a região B, faz com que o volume de água diminua da solução A, deslocando-se para a solução B. E com isso, o soluto, que estava presente mais concentrado anteriormente, passa a ser dissolvido por uma maior quantidade de água, fazendo com que as partículas dissolvidas cheguem a uma concentração no meio B igual à concentração no meio A, tornando as soluções isotônicas, a mesma concentração de soluto. Nesse slide, eu irei demonstrar para vocês um exemplo clássico da osmose. Aqui nós temos um tanque, e neste tanque eu vou ter água como solvente e uma membrana semipermeável, apresentando espaços por onde possa haver deslocamento de substância. Observem que vai surgir partículas com esferas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, separados por uma membrana semipermeável, e essas esferas de cor azul, que representam o solvente. Em vermelho, eu vou ter o soluto, que são essas esferas maiores. Como a concentração de soluto é maior do lado direito, vamos observar um fluxo de solvente, que são essas partículas em azul, da esquerda para a direita, fazendo com que a água se desloque
diminuindo o volume no canto esquerdo e aumentando o volume no meio direito, permitindo que haja uma dissolução maior das partículas de soluto no meio do lado direito. Quando as células animais hemácias, por exemplo, são colocadas em soluções hipertônicas, ocorre perda de água por osmose, com redução de volume e murchamento celular. Esse fenômeno recebe o nome de plasmólise. A célula túrgida, que é a célula cheia, apresenta ganho de água, e a célula plasmolizada, que é uma célula murcha, é representada pela perda de água. Importante vocês visualizarem no canto direito essa imagem que é a hemácia e que ela vai sofrer alteração no seu formato dependendo da solução a que ela vai estar em contato. Então, há uma relação entre a hemácia e o meio externo, que no caso aqui é um solvente, a água. Então, para cada ambiente, ela vai ter um deslocamento de água. Nesse primeiro caso, em solução hipertônica, a água sai da hemácia, fazendo com que ela fique murcha, plasmolizada. No segundo caso, eu vou ter um ambiente isotônico, ou seja, a concentração de soluto, tanto na água quanto dentro da hemácia, são iguais, então não há alteração. E embaixo eu vou ter a hemácia colocada em um ambiente hipotônico, ou seja, baixa concentração de soluto no meio em relação à hemácia. Então há um deslocamento, observe a seta, de água do meio em direção à hemácia. A hemácia vai ganhar água, ela vai se tornar túrgida, cheia. Se esse deslocamento for constante, pode gerar a quebra da hemácia, o que nós chamamos de hemólise. Nesse outro slide, nós temos um conceito também relacionado às hemácias. Quando uma célula animal, como por exemplo a hemácia humana, é colocada em uma solução hipotônica em relação ao seu citoplasma, exemplo, o soluto NaCl a 0,1%, ocorre a entrada de água na célula, por osmose, com aumento do volume celular, levando ao rompimento da membrana plasmática. Esse fenômeno é denominado plasmoptise. No caso especial da hemácia, a plasmoptise recebe o nome de hemólise. Então, observemos aqui um exemplo da imagem de uma hemácia, ela é íntegra, ok? E aqui ela sendo colocada em 3 ambientes, um ambiente isotônico, hipertônico e hipotônico. E em cada uma delas haverá um deslocamento de água em sentidos dependendo da relação da concentração do meio com relação à concentração de solvente e soluto no interior da célula. Aqui vou fazer uma representação a partir de uma animação com relação à hemácia sendo colocada em uma solução de 0,9%, ok? Do soluto em HCl, em uma solução isotônica. Então vai ser apresentado a retirada de uma gota de sangue. Esse sangue vai ser colocado em uma lâmina e adicionado uma solução com a concentração de soluto a 0,9% de NaCl. O que vocês vão observar são as hemácias. Na solução, aqui eu tenho um aumento de 100 vezes, feito ao microscópio eletrônico. Cada pontinho desse representa uma hemácia. Nós vamos ampliar a imagem cada vez mais, para que vocês possam ter a percepção da hemácia. Como eu estou colocando a hemácia em uma solução isotônica, o que vai acontecer com a hemácia? Vamos observar aqui, nessa imagem. A gente observa a integridade da célula, a célula se torna íntegra. Observe aqui a imagem da hemácia colocada em uma solução isotônica, que é a que nós estamos utilizando, e a hemácia vai se tornar em equilíbrio em relação ao meio, que é a água que está ao redor. Então a água não vai entrar nem sair da célula.
ela vai se tornar íntegra. A hemácia não vai nem murchar e nem vai inchar. Vejam só a integridade da hemácia. Lembrando que a gente está utilizando o microscópio com a imagem de 1000 vezes. Na imagem seguinte, nós vamos apresentar para vocês um vídeo com deslocamento de solvente à água, também em hemácias humanas, em uma solução agora de 10%, ou seja, eu estou acrescendo na minha solução uma quantidade muito maior do que no vídeo anterior, tornando a solução, no caso, hipertônica, em relação à quantidade do soluto do NaCl, agora 10%. Vamos observar o que vai acontecer. Olha que eu estou agora observando a imagem em um microscópio a 1500 vezes. Eu posso ver em determinado momento a célula íntegra, em algumas situações a célula mudando sua forma. Olha só. Nós podemos destacar em algumas dessas imagens, né, uma deformidade, como se a célula estivesse murchando. Se eu estou colocando em uma solução hipertônica, a água vai sair da célula e a hemácia vai murchar. Vamos continuar observando se a célula vai continuar íntegra ou se a célula, a hemácia no caso, ela vai modificar a sua forma. Então, podemos observar alguma dessas situações, a célula murchando. Ela está perdendo algo para o meio. O meio aqui nesse redor, existe uma grande concentração de sal dissolvida em pouca quantidade de água, então há o deslocamento de água do interior da hemácia para o meio onde ela está inserida. Nesse outro vídeo, será apresentado o deslocamento novamente da água e agora em uma solução hipotônica. O que quer dizer a solução está hipotônica? Significa dizer que a solução está em uma concentração de NaCl, que é o soluto, a 0,2%, ou seja, pouca quantidade do soluto cloreto de sódio em relação à quantidade de água. Observe nessa imagem que eu consigo observar em pequena quantidade de hemácias e uma grande quantidade de água com a solução a 0,2% de NaCl, solução hipotônica. Eu posso dizer que há uma diferença de concentração, então, entre o ambiente de solução da água e a célula. A célula, ela começa, então, a sofrer esse processo de entrada de água no seu interior. Então, uma hemácia em uma solução hipotônica recebe água no seu meio e, em um determinado momento, se essa água continuar entrando, ocorre o que a gente está vendo nessa imagem. A gente tem uma célula que houve uma deformação, uma fissura, né, um rompimento da membrana plasmática, levando à hemólise, que é a morte da célula, né, a morte da hemácia. Ok? No próximo vídeo, eu vou demonstrar para vocês um exemplo prático. Quando uma célula vegetal é mergulhada numa solução hipertônica, ela perde água. Esse processo se chama plasmólise. A célula fica murcha. Quando a célula é retirada desta solução e colocada numa solução hipotônica, no primeiro instante, volta à sua condição original, num processo chamado de desplasmólise. Então vamos observar nesse experimento. Eu tenho aqui um ambiente que representa um laboratório. Eu tenho aqui vários elementos, como a lâmina, lamínula, os objetos para eu estar utilizando, né? A retirada das soluções, uma pinça, conta-gotas e o microscópio. Então vamos ao procedimento. É retirada uma fatia aqui de uma planta, bem fina, pode ser o bulbo de uma cebola, por exemplo, e colocada numa lâmina. Aqui eu estou utilizando
dois exemplos onde vou estar demonstrando tanto a plasmólise quanto a desplasmólise. Lembrando que na plasmólise a célula vai ficar murcha, ela vai perder a água. E na desplasmólise a célula vai receber água. Então ela vai inchar. Vamos ver o que vai acontecer. Veja só, eu estou pegando as concentrações e pingando sobre a fatia da planta que foi retirada e colocando a lâmina sobre o corte. Então, tanto na lâmina 1 quanto na lâmina 2 estão sendo colocadas as fatias para serem observadas a microscópio. Observe o seguinte, neste caso, o que é que nós vamos ter? Olha só, concentrações diferentes. E nas concentrações diferentes, olha, 0,1 e 5%. E uma solução hipotônica e uma solução hipertônica. Aqui houve ganho de água e aqui houve perda de água pela célula. A célula ganhou água do meio e aqui nessa situação a célula perdeu água para o meio. Vamos ver outro exemplo. No caso de osmose, mais uma vez, vamos observar o que acontece no interior das células da planta nessa situação, nessa imagem seguinte. O que eu tenho nessa imagem? Aqui é um corte de uma planta, eu posso estar representando pelo bulbo da cebola, que é uma fatia bem fina que nós conseguimos observar, e cada linha dessa corresponde visivelmente a uma parede celular. E no seu interior, nessa mancha avermelhada, seria uma solução presente no interior da célula. O que ocorre nesse momento é o contato da solução, que foi colocada sobre o corte. Essa é uma lâmina observada no microscópio. Observe o que está acontecendo nesse momento. Todo esse líquido no interior da célula está sendo deslocado. Observe que a parede celular ela começa a se distanciar do líquido do interior da célula, começando a haver um espaçamento entre o líquido intracelular. Esse líquido representa, na sua parte mais externa, a membrana plasmática, e a região mais fixa de membrana, representada pela parede celular. Então, são duas extremidades de parede celular e de membrana plasmática. Observe que houve um deslocamento da membrana plasmática em relação à parede celular, por conta da saída de água de dentro da célula. Esse é um processo de osmose. Então, fica bem nítido que houve um distanciamento do conteúdo interno da célula pela saída de água. Então, quando uma célula vegetal é mergulhada numa solução hipertônica, ela perde água. Esse processo chama-se plasmólise. A membrana plasmática se afasta da parede celular. Nesse outro caso, vamos ver um sentido contrário do deslocamento de água, também visto através do microscópio. Novamente, essa é uma imagem de um bulbo da cebola. Aqui é um aumento de 2,5 vezes do aumento da imagem. Aqui a parede celular. Esse líquido está sendo envolto e protegido pela membrana plasmática. São duas membranas que têm funções, mas estruturas diferentes e com funções semelhantes. A membrana plasmática ela começa a receber água do meio externo. As células vão inchando e encostando na parede celular cada vez mais. Então, nesse momento está havendo entrada de água na célula e não saída de água. Observe, toda essa linha representa a membrana plasmática e essa outra linha a parede celular. Lembrando que a parede celular é fixa, ela é rígida e não tem seletividade. Ela é permeável, mas não é seletiva. Então, o que acontece nesse momento? Isso é muito frequente nas plantas,
Quando você vai aguar a planta, você vai colocar em quantidade grande de água nela, as raízes vão começar a absorver e vão repassar essa água célula a célula. Essa célula ela tem uma proteção pela parede celular que não permite que essa célula exploda, como aconteceu com a hemácia. A hemácia ela explodiu se ela receber uma quantidade muito grande de água. Nessa situação aqui não. A parede celular ela apresenta uma resistência que vai garantir, né, a estrutura e a vitalidade da célula. Quando a célula é retirada desta solução e colocada numa solução hipotônica, num primeiro instante ela volta à sua condição original, num processo chamado de desplasmólise. Algumas observações são importantes nós fazermos. A célula, quando mantida nesta solução, ganha mais água e a membrana plasmática fica colada na parede celular. Caso continue nesta solução, a membrana plasmática não irá se romper, devido à presença da parede celular, que é rígida e resistente. Portanto, na célula vegetal, não ocorre a plasmoptise, que é o rompimento da célula, como aconteceu com a hemácia. No ganho ou perda de água por osmose, a célula vegetal praticamente não possui alteração de volume celular, devido à presença da parede celular. Resumindo a nossa aula, nós vamos demonstrar essa última animação. Observem que eu tenho aqui dois meios, o meio hipertônico e o meio hipotônico, separados pela membrana plasmática. Eu tenho aqui as partículas sólidas de soluto, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aqui nós vamos ter a presença do solvente, que é a água. Como eu vou ter uma concentração maior de soluto no lado hipertônico e menos concentração de soluto no lado hipotônico, haverá um deslocamento de água da direita para a esquerda, com a finalidade de que a água passe e dissolva partículas sólidas, tornando os meios isotônicos, igualando a concentração. Então, o movimento de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. E, no final, eu tenho o equilíbrio dos meios. E o mais importante, sem gasto de energia. Obrigado pela atenção de vocês. Até a videoaula número 5. Lembrando de fazer as atividades que já estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima.